Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa 18ª aula do curso de Bioquímica Básica e hoje nós comentaremos aqui acerca da biossíntese de lipídios. Vem comigo. Primeiro aspecto importante a ser destacado é que boa parte dos lipídios são formados a priori a partir de moléculas muito simples que são geralmente hidrossolúveis. E aí eu quero que vocês saibam que a biossíntese de lipídios envolve aqui reações sempre de caráter endergônico e também com caráter redutor, também acoplado aí. Não menos importante, a energia que é necessária, ela sempre provém aqui da quebra de uma molécula de ATP, e os elétrons que são fornecidos aí por moléculas transportadoras são geralmente derivados aqui do NADPH. Então, o NADPH, ele assemelha-se quase que ao NADH, com exceção que você tem aqui o grupamento fosfato. Então, só sintetizando aqui simplificadamente, pensar na biossíntese de lipídio envolve basicamente você pensar que são derivados basicamente de moléculas muito simples que são hidrossolúveis, no qual você tem aqui reações endergônicas e também com caráter redutor, e a energia proveniente aí da quebra da molécula de ATP acaba sendo utilizada aqui para fazer a biossíntese do lipídio. A gente começa aqui comentando a biossíntese de lipídios com ácido graxo. O ácido graxo, ele basicamente é derivado aqui da oxidação dos ácidos graxos por diferentes vias metabólicas, tá? Basicamente, os ácidos graxos eles são degradados em subtrações de dois carbonos sob a forma de acetil-CoA. E a biossíntese também é importante que vocês saibam que está associada aqui com uma adição sequencial de dois carbonos, no entanto, utilizando p-malonamil-CoA como precursor ao invés do acetil-CoA, tá? Então, o malonamil-CoA é essa molécula aqui. Além disso, o malonamil-CoA é uma estrutura que é derivada do acetil-CoA e do íon bicarbonato. E o acetil-CoA, basicamente, ele vem sendo utilizado aí através de um processo de descarboxilização do piruvato ou até mesmo da degradação de aminoácidos. E a reação da formação do malonil com a enzima A é catalisada pela enzima acetil-CoA carboxilase. Então, o que acontece? Você tem a molécula de acetil-CoA, ela é catalisada via a enzima acetil-CoA carboxilase, formando aí o malonil-CoA, tá? Não menos importante ainda, é de interesse que nós saibamos que a enzima acetil-CoA-carboxilase, ela apresenta um grupo protéstico chamado com biotina. E a biotina, como a gente já comentou aqui em outros momentos do nosso curso, é uma enzima típica de processo de transferência de grupos funcionais. E no caso do malonil em especial, é de interesse que vocês saibam que a biotina está associada com a transferência do grupamento ácido, tá? Então vamos lá, dando uma olhadinha aqui na biossíntese do malonil-CoA, você tem aqui o braço lateral de lisina, formando aqui a molécula, e aí o que acontece? A acetil-CoA sobre ação da enzima que a gente comentou anteriormente, que é a malonil-acetil-CoA carboxilase, forma aqui o malonil-CoA, tá? O fato é que, quando você pensa em biossíntese de um ácido graxo, é de interesse que vocês saibam de antemão que envolve aqui adições sequenciais de dois carbonos que são derivados aí do malonil com a enzima A, e a adição ela acontece em uma reação de quatro reações metabólicas aqui. Então, essa adição ela envolve basicamente uma reação sequencial na qual você tem o quê? Primeiro, a formação de um complexo proteico chamado de ácido graxo sintase, e esse ácido graxo sintase, por sua vez, ele vai dar origem aqui a uma cadeia crescente e, consequentemente, a um novo grupo aí a ser adicionado a esse complexo através de grupos tiols. Não menos importante, vocês ainda precisam saber que tem-se aqui vários sítios catalíticos dentro desse complexo aqui proteico, que é o ácido graxo sintase, na qual você vai ter atuação em etapas distintas aí, a depender do momento do processo. Então, vamos lá. O processo, ele, a priori, ele se inicia-se com a ligação de um grupo acetil e, consequentemente, de um grupo malonil aos grupos tiol. Então, você vai ter aqui o acetil-CoA ACP transacetilase,
e você tem a AMT, que é uma enzima chamada de malonil-CoA ACP transferase. Então, o que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você tem o acetil-CoA, você tem aqui a ligação do acetil a um grupo tiol, e aí, consequentemente, isso daqui e o malonil ele se liga aqui também aos grupos tiol. E isso daqui é catalisado por enzimas específicas, tanto a acetil-CoA ACP transatilase, quanto a malonil coenzima A ACP transferase. E aí, basicamente, o processo, como eu falei para vocês, é uma reação sequencial, na qual você tem uma reação de condensação, que é catalisada pela beta-cetoamicil ACP sintetase, seguida de uma redução do grupamento carbonila, que é catalisada pela beta-acetil ACP redutase. Você tem uma desidratação, que é catalisada pela beta-hidroxil acetil ACP desidratase. E, consequentemente, você tem uma redução da dupla ligação, que é catalisada pela enoil ACP redutase. Fato é que você tem aqui um deslocamento da cadeia crescente aí do grupo tiol, da ACP, para o grupamento tiol da beta-cetoacil ACP sintetase. Nesse processo aqui, você vai ter o quê? O deslocamento, ele vai deixar o grupo tiol do ACP livre para que haja a ligação aqui de um novo grupo malonil coenzima A. E a partir desse ponto, você tem aqui uma renovação desse ciclo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você tem um buritil ACP, e aí você tem a retirada, a ligação com ACP-CoA, e aí você tem como que se fala? Uma renovação para que aconteça o novo ciclo aqui da biossíntese de ácidos graxos, tá? E aí, consequentemente, você tem uma extensão das cadeias aqui de hidrocarbonetos nesse ácido graxo. O fato é que o principal produto da via de biossíntese é o palmitato, tá? E ele pode ser tanto aumentado quanto desaturado. O sistema de alongamento também chamado, que vai utilizar aí o malonil coenzima A. No entanto, um aspecto interessante é que você tem aqui algumas enzimas que são diferentes do que a gente viu anteriormente, tá? As insaturações são introduzidas aí por meio de reações de oxidação e essas modificações aí do palmitato, precursor, são realizadas aí no retículo endoplasmático liso e também acontece aqui na mitocôndria. Você pode ter aqui a biossíntese de eicosanoides, como por exemplo os trobixanos, tá? Aí o que é importante, interessante a ser destacado é que alguns anti-inflamatórios acabam agindo aí sobre a via de ação do PGH2, tá? E, consequentemente, você tem a inibição da formação das prostaglandinas aí, que estão envolvidas em diversos processos inflamatórios. Um aspecto interessante aqui, pensando farmacologicamente, é a aspirina, que também é um inibidor aqui do PGH2. E o PGH2 é um precursor aí, tanto de prostaglandinas quanto de eicosanoides. E aí o que acontece? Quando você inibe o PGH2, você tem a inibição aqui dos trobixanos, que consequentemente acaba por estimular a acumulação de plaquetas e a constrição aqui dos vasos sanguíneos. É recomendado, por exemplo, aqui no contexto de pessoas com hipertensão, então você utiliza a aspirina justamente para fazer o quê? A inibição aqui dos tromboxanos. E os eicosanoides aqui, eles são basicamente derivados do ácido araquidônico que é presente aí na membrana plasmática, por exemplo, de macrófagos, por exemplo. Tá? O aspecto interessante é que é um dos grupos presentes aqui no retículo endoplasmático rugoso, ele converte o ácido araquidônico numa molécula chamada de PGH2. Então, você tem aqui um fosfolipídio possuindo aqui o araquidonato, tá? Presente na membrana plasmática, e aí, sequencialmente, você tem a formação de prostaglandinas, de tromboxanos, e aí, quando você utiliza inibidores da COX, tanto 1, quanto 2, quanto 3, você tem a inibição tanto das prostaglandinas quanto dos tromboxanos. Um exemplo clássico aqui é aspirina, ibuprofeno, o acilacetato, tá? Além disso, os leucotrienos são derivados aí de uma outra via de modificação do ácido araquidônico. Então, basicamente, aqui pensando de maneira simplificada na via de resposta inflamatória, você pode ter um braço do ácido araquidônico formando prostaglandinas e tromboxanos, e você tem um outro braço que forma aqui os leucotrienos. Os triacilglicerídeos, eles são basicamente formados aqui
na incorporação de dois ácidos graxos a uma molécula de glicerol 3-fosfato. E o glicerol 3-fosfato, basicamente, gurizada, pode ter duas origens. Ora, pode estar associada aqui derivada da redução da dihidroxiacetona fosfato, que acontece lá na glicólise, que a gente já comentou em outros momentos. Ora, pode também estar aqui associado com a derivação da fosforilação do glicerol. E aí, o que acontece? Quando você tem a incorporação de dois ácidos graxos, você forma o ácido fosfatídico, e esse ácido, por sua vez, ele é precursor aqui dos triglicerídeos e dos fosfolipídios. Tá? Então, a via de formação do ácido fosfatídico, basicamente, se dá aqui através da incorporação dos grupamentos glicerol 3-fosfato, e aí, consequentemente, você forma aqui o ácido fosfatídico. E aí, há uma via geral de formação do diglicerídeo é basicamente aqui. Você tem um ácido fosfatídico, e aí você tem um ácido fosfatídico fosfatase, formando 1,2 diacilglicerol. Você tem aqui a transferase, formando o triacilglicerol. Além disso, os fosfolipídios, eles basicamente seguem 4 grandes passos gerais aí para sua formação. O primeiro, você tem a síntese aqui de uma molécula esqueleto, que é basicamente aqui tanto o glicerol quanto a esfignosina, tá? Que é um esfigonolipídio. Você tem a ligação dos grupos graxos a esse esqueleto aqui de glicerol ou de esfigonosina. E aí, basicamente, essa ligação se dá por ligações do tipo éster ou amida. Você tem a ligação de um grupamento aí, que é a cabeça polar, que é basicamente aqui ligações do tipo fosfodiéster. E se aí tem modificações do grupamento cabeça, que é o grupamento polar. Basicamente, as duas primeiras etapas aí são comuns também à formação aqui dos triglicerídeos, como a gente já falou anteriormente. E, além disso, a ligação do grupamento da cabeça polar aqui pode ocorrer de duas maneiras distintas. A primeira é a ligação fosfodiéster, que é ativada aqui pela ligação de um nucleotídeo, o CDP, por exemplo, a uma das hidroxilas. E numa das vias, o CDP ativa aí o diacilglicerol. Já na outra via, na via alternativa, o CDP ativa aí o grupo cabeça. Então, tem aqui uma esquematização. E aqui tem a estratégia 1, que é a qual você tem aqui o diacilglicerol ativado pela CDP, e a estratégia 2, que você tem aqui o grupo cabeça ativado aí pelo CDP. Aqui tem a biossíntese dos esfigonolipídios. Então, você tem aqui o prometil coenzima A. Então, você tem aqui a fuacerina, você tem transferência de grupo, você tem aqui uma enzima que é chamada de beta-cetoesfigonoganina. Você tem aqui a esfigonoganina, e aí você forma ceramidas, que tem aqui, por exemplo, a esfigonina. E o colesterol, basicamente, é um lipídio aí precursor dos esteroides e ácidos biliares. O colesterol ele tem aqui um grupo esteroide, e esse grupo esteroide ele é basicamente derivado aqui da união e da ciclização aqui de unidades de 5 carbono chamadas de isopreno. E o isopreno basicamente nada mais é do que uma molécula que é derivada da condensação aqui de 3 unidades de acetato. E os esteroides basicamente eles envolvem aqui 4 estágios para sua formação. Você tem primeiro a formação do melonovato a partir de 3 unidades de acetato. Você tem a conversão do melovenato em isopreno ativado, a polimerização de uma molécula com 6 unidades de isopreno, chamadas de escaleno, e, consequentemente, a ciclização do escaleno, formando aí o núcleo esteroide. E, consequentemente, você pode ter algumas modificações dentro desse próprio núcleo esteroide, gurizada, que leva à formação aqui do colesterol. Que pode ser oxidações, ou adição, ou até mesmo deslocamento aqui dos grupamentos funcionais presentes aí nesse grupo esteroide. Então, dando uma olhadinha aqui simplificadamente, como que se daria a biossíntese do grupamento esteroide? Então, você tem aqui a síntese do menovolanato a partir do acetato. Então, você tem aqui toda essa cascata de reações. Você tem a conversão do melovenato em 2 unidades de isopreno ativado. E você tem a condensação de 6 unidades aí dos isoprenos ativados para formar o escaleno. E o escaleno ele sofre agora um processo no qual você tem a conversão dele aqui no núcleo esteroide com protoanéis. E aí,
pensando agora no colesterol, ele pode dar aí origem a várias moléculas dentro do metabolismo. Então, você pode ter, por exemplo, a partir do colesterol, a formação de progesterona. Da progesterona, você pode ter a formação aqui do cortisol, que é um glicocorticoide, ou da corticotestosterona, que é o mineral corticoide, que vai dar origem à aldosterona. Da progesterona, você pode ter aqui a testosterona, estradiol, e por aí vai. E aí percebam que, por exemplo, o cortisol está associado aqui com regulação de metabolismo de proteínas e carboidratos, pode estar associado com supressão de resposta imunológica, processo inflamatório, resposta alérgica. A aldosterona está associada à regulação de reabsorção de sódio, de cloro, de íons bicarbonato. O estradiol, por exemplo, hormônio sexual masculino, feminino, regulação do ciclo reprodutivo, características sexuais secundárias e por aí vai. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Um super beijo. Fui!